E aí galera, tudo certo? Aqui para mais um vídeo de revisão. Nesse vídeo a gente vai revisar sobre a prova que vocês vão fazer, no qual serão cobrados dois capítulos, capítulos 3 e 4. Já avisando que esses slides que eu vou mostrar a vocês, eles não é um slide completo sobre o assunto. Algumas coisas eu vou até pular inclusive. É um slide que foi adaptado para esse contexto de revisão de prova. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é aquilo que é essencial para vocês fazerem a prova de vocês, tá? No capítulo 3 será destacado a ideia aí das cruzadas, tá bom? Então, vamos entender o que foram as cruzadas e entender o contexto no qual ela surgiu. As cruzadas vão acontecer no período de crise do sistema feudal, que foi já na baixa Idade Média, né? Onde a Idade Média vai passar por algumas crises. Que crises são essas? Aumento da população e o aumento da população marginalizada. Falta de terras, quem não tinha terra tinha que migrar para outra região, tem que procurar, tem que se trabalhar como servo, até mesmo como escravo. E também os nobres, cavaleiros e os pobres que viravam ladrões, né? Então essa era a sociedade na Idade Média que passava por uma série de crises. Algumas imagens aqui vou pular porque é pequeno por aqui, né? E alguns fatores da cruzada. Buscar novas rotas de comércio ou reabrir o mar Mediterrâneo que estava dominado pelos muçulmanos, conquistar novas terras, como eu falei agora há pouco, o problema de falta de terra, diminuir população europeia, aquela população marginalizada. Então a ideia mesmo era que aquele povo que não tinha terra, que não tinha emprego, fossem para as cruzadas e não voltassem mais. Reunificação da igreja após o cisma do Oriente, aquele cisma que causou uma divisão entre a igreja, formando a igreja católica ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o projeto era também que a igreja se unificasse novamente. Peregrinação religiosa, no qual eles queriam ir para a região onde os muçulmanos tomaram, né, a cidade de Jerusalém, e retomar essa cidade, que é importante para essa religião. E também salvar o Santo Sepulcro de Cristo, o lugar que era conhecido pelas Guerras Santas, né, era um lugar que deveria ser, então, preservado. Tá aí alguns fatores das cruzadas. Nesses slides aqui tem algumas cruzadas, foram várias, tá? E aí está especificando aqui algumas delas, mas para termo de revisão de prova não vai ser importante. Depois vocês podem assistir o vídeo, dar um pausa e ler. O que é interessante aqui é entender que ocorreu uma união entre igreja e Estado, tá? Ou seja, reis e senhores feudais, para que isso acontecesse. E as principais cidades que financiaram esse movimento foram as cidades de Gênova e Veneza, que eram cidades comerciais, muito ligadas ao comércio, tinha bastante grana, e essas cidades ajudaram então a proporcionar as cruzadas. O objetivo delas, né, financiar essas cruzadas, lógico, era a reabertura do comércio ali na região do Mar Mediterrâneo. Aí você tem aqui algumas cruzadas, a primeira cruzada, tem o um mapa por onde as cruzadas passaram, e aí vocês observam que tem desde a Europa, da Ásia e da África. Aí tem aqui a segunda, a terceira cruzada. Eu não vou especificar essas aqui, tá bom? Vocês podem ler depois em outro momento. Consequência das cruzadas. Economicamente, a reabertura do comércio entre Oriente e Ocidente, monopólio italiano de Gênova e Veneza e o renascimento comercial e urbano. Isso é importantíssimo para a prova, tá? Consequências econômicas. Reabertura do comércio entre Oriente e Ocidente, monopólio italiano e renascimento comercial e urbano. Consequência social, diminuição da população e o surgimento de nova classe social ou fortalecimento da burguesia. E consequência política, o enfraquecimento dos senhores feudais, fortalecimento dos reis, dando origem assim ao tema seguinte que a gente vai estudar, que é a formação das monarquias nacionais ou os estados nacionais. E é justamente isso. Como é que se formam os estados nacionais? Eles se formam a partir dessas crises da Idade Média, tá bom? Passando aqui, ó, umas coisas que não são tão interessantes. E o que foi os estados nacionais? Foi a centralização política,
na figura do rei, com o objetivo de superar a grande estabilidade da Idade Média, tá bom? Então, para superar essas crises, teria que fortalecer uma figura, e essa figura que foi fortalecida foi a figura do rei, dando origem assim aos estados nacionais. E os interesses envolvidos? Os monarcas visavam recuperar o poder, que havia sido fragmentado por conta lá do sistema feudal. Os grupos senhoriais, a nobreza, optaram pela centralização para conseguir manter os seus privilégios. E a classe burguesa apoiou essa centralização com o interesse da unificação dos padrões monetários, pesos e medidas, algo que eu expliquei em sala de aula. A burguesia queria o quê? Acabar com as fronteiras, unificação das moedas, unificação dos pesos e medidas, né? Para que para eles tivesse mais rendimento no comércio que eles faziam. E importantíssimo para a gente fechar aqui para a prova é vocês entenderem e lembrarem o que foi o renascimento comercial e urbano. Vai ter uma questãozinha lá na prova, inclusive, que é pedindo para que vocês contextualizem, expliquem como que aconteceu esse renascimento comercial e urbano na Idade Média, tá? Então tá explicando, ó, o renascimento comercial e urbano teve seu início na Europa, no chamado período da Baixa Idade Média, uma das subdivisões aí da Idade Média, e foi consequência direta das cruzadas. Naquela época, Gênova e Veneza eram as principais cidades portuárias e foram elas que impulsionaram as atividades comerciais na Europa. Por terem o controle sobre o Mediterrâneo, eram responsáveis pelo fornecimento de especiarias vinda do Oriente. Esse processo teve um resultado tão bom que alavancou, juntamente com a produção agrícola, o desenvolvimento e o crescimento das feiras livres. Em resumo, o renascimento comercial e urbano está ligado às crises da Idade Média, que está ligado, por sua vez, às cruzadas, né, que foi o que fez com que ressurgisse o comércio entre Oriente e Ocidente, tendo destaque aí para as cidades de Gênova e Veneza, que eram cidades portuárias. E um outro fator é exatamente essa questão do crescimento das feiras livres. As feiras antes elas eram temporárias. As pessoas produziam, levavam para a feira, quando terminou a produção, voltava. Aí ia produzir de novo, daqui uma semana, um mês, voltava para a feira, que era quando a feira se formava. Com as cruzadas, não. E com o renascimento comercial, as feiras passam a ser permanentes. E lógico que em torno das feiras acabam surgindo algumas vilas e algumas cidades que se tornaram cidades importantes. Então é isso, pessoal. Para título de revisão, essas são as principais observações que vocês têm que ter para fazer a prova, tá bom? Então, boa prova e até a próxima. Valeu!